Eu tô refazendo esse vídeo aqui porque o primeiro que eu fiz, ele simplesmente não quis existir, então é a vida, né? Esse vídeo é meio pra intermediário, então eu recomendo você aprender um pouco mais de Blender pra entender o que eu tô falando. Tá, aqui eu basicamente vou dar uma explicadinha antes do vídeo começar do que eu tô falando. Ó, aqui vai ter um osso. O osso ele vai controlar esses dois olhos aqui dele. Pode ser um só individual, cada osso, cada controlador, um olho. Então aqui, o estágio 1, que é o olho aberto, ele vai estar no zero, então ele vai estar parado. Quando você mover ele pra cima, ele vai nesse estado de olho fechado. Quando ele mover nesse terceiro aqui, você pode colocar qualquer tipo de expressão, tipo, o olho, oh meu Deus. Então aqui como vai funcionar? Vai ser o teu chip key, que ele vai fazer o olho estar fechado. No caso, ele vai estar visível. Daí a gente vai mudar os três valores dele pra zero, né? O tamanho. E daí ele vai ficar invisível. E daí, a gente vai criar um driver que vai linkar o shape key com o osso. E o valor do osso no Y vai modificar a visibilidade do olho. Então, tipo, quando um olho estiver visível, o outro vai estar visível, que no caso é o fechado. Então, o fechado vai estar sempre visível, enquanto o olho aberto estiver aberto. Então, daí ele vira o fechado, o aberto, some e vai entrar o fechado. E eu coloco tudo isso constante pra não morfar a transformação. Então, não ia aparecer gradativamente, aumentando de tamanho ou diminuindo pra ficar invisível. É basicamente isso. Eu sei que parece confuso, mas se você for ver o vídeo, eu acho que vai ficar mais explicadinho, certo? Basicamente o que eu tô fazendo aqui é só fazer a cabeça do personagem. Tô usando Subdivision num cubo para fazer uma esfera. No olho é a mesma coisa, é um cubo, só que com Subdivision e com Mirror colocado na cabeça só para deixar simétrico. A cabeça é basicamente isso, mas é bom deixar centrado para não ficar torto na hora que você for fazer o olho. E daí você duplica esse olho, faça questão dele ser duas geometrias diferentes para você não se embananar na hora de for colocar nome, porque depois vai ter o olho fechado esquerdo, o olho aberto direito, e cada um vai ser esquerdo e direito para você não se perder, entendeu? Basicamente o que eu tô fazendo agora é separar esses dois olhos, porque cada um vai ser uma geometria diferente para eu conseguir me orientar mais fácil. E eu tô usando o Separate by Selection, e daí, porque vai ser mais fácil, porque eu vou saber qual olho é qual, e eu não vou ter que ficar me perdendo nos drivers. Eu recomendo você deixar desse jeito, porque se você fazer tudo na mesma geometria, você pode acabar não sabendo o que você tá mexendo direito, e também vai ser mais difícil mexer nos drivers. Agora que eu terminei de setar os dois olhos, colocar cada nome, cada olho, agora eu vou fazer a armature do olho, no caso colocar os controladores, colocar o osso da cabeça, o osso do olho, para conseguir movimentar eles caso eu queira deixar do jeito que eu quiser. Também lembra de nomear os ossos, porque isso é muito importante, porque esses ossos vão ser linkados no driver, e então você vai ter que ir no esqueleto e achar os ossos, então vai ficar mais fácil de saber qual é o controlador do olho esquerdo e do controlador direito. O que eu tô tentando fazer agora é só deixar o osso da cabeça como o osso principal que vai mover todo o resto, os olhos e os controladores. O que eu tô fazendo agora, eu selecionei o olho que eu quero modificar, eu crio duas shape keys. A segunda shape key eu entro no modo de Edit, aperto, seleciono Ctrl A, S, 0, deixo o tamanho nulo, e agora tô testando para ver se o valor da shape key tá funcionando, e tá. Então o que eu vou fazer? Eu vou na shape key, clico com o botão direito no valor, você adiciona um driver, daí no driver você coloca o tipo valor médio, no objeto você coloca o esqueleto, no esqueleto você coloca o controlador do olho que você está mexendo, aqui no meu caso é o olho direito, você coloca a transformação dele no Y e coloca local space. Por que local space? Porque quando você for mover esse osso, ele é filho de um outro osso, o valor não vai modificar, ele só vai modificar se você mover ele independentemente. Eu tava tentando entender que erro que eu tinha feito, porque o olho tinha desaparecido numa posição que era para ele estar ligado, mas depois eu percebi que eu acabei colocando o valor do osso em word space, então ele ia se modificar mesmo que se o osso se movesse sendo filho, e também ele estava na orientação errada, então se eu movesse ele para frente em vez de mover para cima, ele se modificava, que não era o que eu queria. Aqui eu tô deixando mais de um valor que eu gosto, que é 0,5, 1 e 1,5, que são valores baixos, então eu não preciso ter que mover tanto o osso para cima e para baixo para não acabar me perdendo onde estão os olhos, entendeu? Aqui eu tô fazendo a mesma coisa, colocando dois shape keys valor 0, testando, e agora eu tô colocando o driver, e eu vou mostrar um negócio do driver que eu sempre deixo em constante para o olho pular de uma fase para outra, porque eu acho melhor, porque quando ele morfa, como eu tinha dito antes,
ele fica meio esquisito. O que eu vou fazer agora é só tirar o gráfico do linear pro constante, então ele só vai dar esse pulo de um estágio pro outro. Isso também é muito útil, que dá pra aplicar em animação, então você pode fazer uma animação mais stop motion, e é um negócio bem que eu gosto de usar, porque eu gosto desse estilo de stop motion, porque é preferência minha. Aqui eu apertei H, mas daí eu percebi que os olhos fechados também estavam escondidos, então eu apertei H pra tirar. E agora eu tô fazendo o mesmo processo, estou colocando Shape Key, deixando o valor nulo. Para os dois olhos eu tô fazendo essas duas coisas e colocando eles nos cada controlador certinho. Eu queria deixar claro aqui que você vai ter que deixar o valor invertido, então ele vai ter que ficar sempre ligado, o Shape Key, que no caso deixa ele invisível, e desligar quando trocar pro olho fechado, então ele vai ficar aparente quando ele estiver no 0, porque um olho tem que estar, não pode sobrepor o outro, senão fica bizarro, então eu recomendo você deixar um desligado e outro ligado, então um vai estar com o Shape Key no valor 1, enquanto tá no 0, daí flipa, daí fica um com 0 e o outro com 1, porque daí você não fica com as duas geometrias uma em cima da outra. Aqui eu só tô terminando o outro olho e testando e colocando um weight paint no coisa, mas eu sempre coloco com grupos vazios, porque eu acho mais fácil pintar a mão, porque o que vem automático normalmente sempre me ferra, porque minhas coisas não são muito humanas, o que eu tenho mania de fazer. Aqui é um exemplo do que eu tô falando, tipo, você não precisa mudar pro Shape Key, botar no modo de objeto para você ter que modificar o Shape Keys, é tudo no Pose Mode. Aqui eu só vou falar enquanto toco o vídeo, porque esse daqui é outro projeto que eu fiz, mas com 3 estados. O terceiro estado, isso daí é tudo na mesma geometria, esse olho, por isso que eu tava falando de separar por coisa. Tá vendo que é tudo a mesma coisa, tudo juntinho e montar um Shape Key é a mesma coisa? Isso confunde muito, então eu prefiro que vocês façam do jeito que eu fiz, mas olha a Shape Key. Todas as Shape Key só tem um pulinho, tá vendo? Como se fosse um montinho. Isso é importante para uma Shape Key não ficar em cima da outra e as duas ficarem visíveis e acabarem ficando feias. Então vocês sempre fazem só um valor e daí ela volta de volta pro 0. Que daí você consegue evitar esse tipo de problema com o olho. Esse daqui também foi meu primeiro modelo que eu fiz usando isso. O olho ele tem problema. Eu fiz bem simples também. O olho tem umas partes que dá uma travada, o olho fica fino onde não era para isso acontecer, mas é porque era a primeira vez que eu testando. Isso também é o braço, é um bagulho muito útil que eu percebi. Dá pra você mudar a visibilidade usando essas coisas de Shape Keys. Então se você quiser usar, no caso você está fazendo um personagem com uma espada que tipo Minecraft, ela pode aparecer e voltar. E isso é muito útil quando se trata de animação, porque isso corta muito tempo e você não precisa ter que trocar de modo só pra fazer essa coisa. Eu só quero dizer aqui nesse final, se você tiver alguma dúvida, me chama no Discord. Eu tô deixando aí na tela, porque pode estar meio confuso, mas eu consigo explicar em palavras e te ajudar se tu não precisar mandar uma print do problema que você tá tendo. Eu talvez consiga te ajudar isso, porque eu meio que tirei isso de vídeo que eu não era sobre isso, mas eu meio que adaptei pra ser disso. Então por isso que meu primeiro modelo é tão esquisito, mas agora eu consegui meio que aperfeiçoar isso. Então eu consigo ter um pouco de propriedade no que eu tô falando, no caso desse bagulho de olho. Mas também dá pra usar isso pra muitas coisas, tipo, eu tava usando antes disso pra fechar o olho, sabe? Deixar um controlador pra fechar o olho, tipo, que nem de ser humano mesmo, com pálpebra, que normalmente é usado, mas eu percebi que dá pra usar pra isso. E só agora que eu fui perceber, depois que eu fiz o braço, que dá pra usar pra desaparecer coisas. Então você pode deixar 2 modelos num esqueleto só e usar só pra mudar as duas coisas. Então você não precisa ficar tipo colocando a coisa e apertar S, apertar 0 e só quando chegar em tal lugar você escala pro tamanho normal, que é algo que eu fazia muito. Então isso me ajudou muito, mesmo que eu não anime tanto, porque eu não tenho que animar, mas isso é legal de saber. Não sei, Blender é um bagulho muito bom, eu adoro ficar mexendo com esse aplicativo.
E eu acho que é isso. Eu terminei isso 3 da manhã. Eu fiz essa porra e já fui editar. Amanhã é domingo. E eu vou aproveitar o dia, eu acho, jogando o dia inteiro. Porque eu sou vagabundo e não tenho trabalho.